Boa tarde, galera. Tudo bom? Aqui é o professor Zilfran. Um grande prazer estar junto de vocês em mais essa live desse projeto Super Enem. Então, eu quero começar saudando vocês que nos assistem ao vivo, mas não posso deixar de saudar também. Aí eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A vocês que também, né, vão assistir essa live em outro momento. Então, eu quero saudar tanto vocês que nos assistem ao vivo, mas também a você que não pôde estar nos acompanhando ao vivo, mas que não deixe de acompanhar as nossas aulas aqui, as nossas lives, a programação do Super Enem, essa programação fantástica, essa programação espetacular, que sim vai fazer diferença, que sim vai ajudar, como já ajudou em anos anteriores, em edições anteriores. Então, sim, vai ajudar muito na sua aprovação, na realização dos seus sonhos, na conquista das suas vitórias nesse ano, nesse Enem de 2026. E eu quero começar também saudando a vocês, né, que nos acompanham ao vivo, dizer que vocês podem interagir com a gente no chat, né? A gente está aqui ao vivo no YouTube, no canal do CREAD, no canal do Super Enem. Então, a gente convida vocês, em primeiro lugar, a dizer de onde é que vocês estão assistindo a gente. Manda aquele alô, manda aquele recado aqui para a gente. Se tiver dúvida, se tiver pergunta, não deixe de falar, não deixe de questionar, que a gente está aqui para ajudar vocês. E por falar em live, por falar em ao vivo, por falar em programação, eu já quero começar lembrando vocês que nesse sábado, dia 25 de abril, nós vamos ter o segundo aulão do Super Enem. Para você que está em Fortaleza, você pode acompanhar esse aulão ao vivo, é só se inscrever, vai lá no site do Super Enem, você pode realizar a sua inscrição. Você que mora em Fortaleza, região metropolitana, que quer ir acompanhar ao vivo, vai lá no site, se inscreve no aulão e vai acontecer no IFCE, lá da 13 de maio, o campus Fortaleza do IFCE. E você que não está em Fortaleza, que não pode comparecer pessoalmente, você também pode acompanhar essa super live no domingo, esse super aulão, esse super aulão no domingo 25 de abril, a partir das 8 da manhã, aqui no canal do CREAD, aqui no canal do Super Enem. Então, esse aulão vai ser na área de linguagens, tá certo? Redação e ciências humanas, com aulas de história e geografia. É uma dose de conteúdo essencial para você dominar essas áreas, né? Na área de humanas, você vai poder trabalhar algumas temáticas que vão sim ajudar você a ter argumentos, a construir uma melhor um melhor roteiro, né? Também para organizar a sua redação. Você vai ter o aulão de redação, vai ter o aulão de linguagem, então quer dizer, a ideia, né, é lhe oferecer muito repertório para que você possa ter muito sucesso. Então, quem puder, vem ao vivo. Quem não puder, participa, entra no chat, entra online, mas não deixa de acompanhar o segundo aulão do Super Enem no dia 25 de abril, tá bom? Eu quero também aproveitar e mandar um abraço aí para Juliana, lá de Tianguá, para Rosinaldo, que está sempre aqui com a gente, que mora em Calcaia, para Cremili, né, na cidade de Conde, na Paraíba. Então, quer dizer, o Super Enem ele extrapola as fronteiras do estado, extrapola as fronteiras do nosso Nordeste. E, gente, é uma honra, é um prazer poder estar aqui dialogando com vocês, passando informações que, sem dúvida nenhuma, vão ajudar muito vocês nessa prova do Enem e em alguma outra prova de algum outro vestibular que você queira fazer pelo Brasil afora. Eu sou o professor Zilfran, e a gente começa agora mais uma edição, mais uma live do Super Enem. E o assunto de hoje, né, vai ser a atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX, né? São as revoluções de inspiração socialista. Revolução Bolchevique, que é a Revolução Russa em 1917, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. E eu já quero te adiantar, viu, você que está acompanhando a gente aí, que esse assunto vai ser dividido em duas lives, tá certo? Então, muito importante destacar que hoje a gente não vai esgotar esse assunto. A gente vai falar da primeira parte desse assunto,
A gente vai focar especificamente nos elementos anteriores e na Revolução Russa. E na próxima live que a gente tiver aqui com vocês, a gente vai focar, né, mais especificamente no século XX, na Revolução Chinesa e na Revolução Cubana, tá bom? Então a gente vai juntar esse assunto, a gente vai trabalhar esse assunto em 2 lives, portanto, não se assuste, hoje a gente não vai entrar ainda em Revolução Chinesa e em Revolução Cubana, tá bom? E como eu disse para vocês, a gente vai falar desses grupos sociais, né? Obviamente, grupos mais ligados ao proletariado ou às lideranças identificadas com o proletariado e processo revolucionário do século XX, mas de inspiração socialista. E aí, quando a gente fala de inspiração socialista, a gente precisa remontar ao século XIX. E por que não dizer, até lembrar um pouquinho de século XVIII. Porque o que aconteceu, gente? Lembra que no século XVIII a gente vai ter a Revolução Industrial. E aí, com a Revolução Industrial, a gente pode apontar várias consequências desse processo revolucionário. E, sem dúvida nenhuma, né, merece destaque a consolidação do capitalismo. Graças à Revolução Industrial, ou a partir da Revolução Industrial, o capitalismo ele se torna de vez, efetivamente, definitivamente, o sistema dominante. E como sistema dominante, o capitalismo ele vai ter, né, uma importância muito grande na estruturação, na realidade histórica do mundo ocidental e, é lógico, também do Oriente, mas especialmente do mundo ocidental, ao longo do século XVIII, entrando pelo século XIX, até chegar aqui nesse século XX. E aí você percebe, em primeiro lugar, que as coisas elas não estão isoladas, pelo contrário, estão muito interligadas. A gente lembra que no século XVIII, a Revolução Industrial, ela praticamente se restringiu à Inglaterra, né? Tanto a gente chama, ali entre o final do século XVIII e o comecinho do século XIX, esse período da Revolução Industrial de primeira Revolução Industrial ou primeira fase da Revolução Industrial. E essa primeira Revolução Industrial ou primeira fase da Revolução Industrial, ela, só lembrando, inclusive, de lives anteriores, ela é restrita à Inglaterra, ela se restringe praticamente ao setor têxtil, tá certo? As principais fontes energéticas, a principal fonte energética é o carvão, na verdade, o vapor obtido através da queima do carvão. A gente vai ter o ferro, né, como matéria-prima. Lembra também que a partir da segunda metade do século XIX, a gente tem a chamada segunda Revolução Industrial, é a segunda fase da Revolução Industrial. Se a gente fizer uma comparação, na primeira fase restrita à Inglaterra. Na segunda fase, a industrialização vai se expandir para diversos países. A gente vai ver países como, por exemplo, a Prússia, o Sardo Piemonte, que vai dar origem à Itália, a própria França vão começar a se industrializar. Na Europa, vários países vão se industrializar. Estados Unidos vai se industrializar. No Japão, a gente vai ter a Revolução Meiji, ou chamada Era Meiji, que vai ser um processo de modernização. No Brasil, a gente não vai falar de industrialização na segunda metade do século XIX, a gente vai falar de um surto industrial. Então, a verdade é que as fábricas vão se expandir na segunda metade do século XIX. Na primeira Revolução Industrial, praticamente só tinha fábrica no setor têxtil. Na segunda Revolução Industrial, a gente vai ter diversos setores, como, por exemplo, além, é claro, do setor têxtil, a siderurgia, a metalurgia, as comunicações, a química, os transportes. Na primeira Revolução Industrial, lembra? Ferro era a matéria-prima na segunda Revolução Industrial, até por conta dos avanços científicos, tecnológicos, o aço. Na primeira Revolução, combustível, o vapor, obtido através da queima do carvão. Na segunda Revolução Industrial, a gente vai ter o petróleo e a eletricidade. E aí você também tem que lembrar de alguns pontos, né, que a gente já conversou em outras lives. Quais são esses pontos? Lembra que no século XVIII, a gente vai ter a ideologia iluminista, que vai influenciar a Revolução Francesa, no final do século XVIII. E aí, como consequência desse processo revolucionário francês, a gente vai ter a expansão napoleônica e todo aquele processo de conquistas napoleônicas na Europa. E a gente lembra também que a Revolução Francesa ela vai trazer uma ideologia, que é a ideologia iluminista, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Mas dessa bandeira revolucionária francesa, o grande conceito, que é o conceito mais ligado à burguesia, é o conceito da liberdade.
é o conceito de liberalismo. Então, o liberalismo, enquanto conceito, surgiu no século XVIII, né? O mesmo período da Revolução Industrial, é o século das luzes, vai influenciar a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, ela vai ter como grande herança revolucionária o conceito de liberté, o conceito de liberalismo. E é sempre importante lembrar que o liberalismo ele tem três vertentes. O liberalismo econômico, que era contra o absolutismo, então o liberalismo econômico ele é contra a intervenção do Estado na economia, defende a liberdade de comércio, a livre iniciativa, a não intervenção do Estado, a defesa da propriedade privada, as leis naturais, como a lei da oferta e da procura. A gente vai ter o liberalismo individual, que, como o próprio nome já diz, liberdades individuais, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de religião. E o liberalismo político, que surge contra o absolutismo. Lembra que a Revolução Francesa vai vir para acabar com o absolutismo. E aí, contra o absolutismo, contra a concentração de poder, o liberalismo econômico prega o quê? A divisão de poderes, a eleição, o pluripartidarismo. E esses valores que eu estou falando aqui para vocês têm identificação direta com a burguesia. E aí você vai se tocar, por que a Inglaterra havia sido pioneira na Revolução Industrial? Porque lá na Inglaterra, a burguesia já tinha tomado o poder no século anterior, com a Revolução Gloriosa, com a Revolução Gloriosa, né, do século XVII. Destaque aí para 1688, né, que é o fim do absolutismo na Inglaterra. E aí você associa, a burguesia está no poder, ela vai incentivar o desenvolvimento do capitalismo, vai favorecer com que a Inglaterra se industrialize. No século XVIII, a Revolução Francesa vai garantir a ascensão burguesa na França, né? Isso se consolida com Napoleão Bonaparte. Então, a grande herança revolucionária francesa na prática é essa ascensão política da burguesia. E claro que se a burguesia toma o poder, ela vai incentivar o processo de industrialização. Só que a gente viu que a primeira metade do século XIX na Europa, ela vai ser marcada pela expansão napoleônica, pela difusão das ideias liberais revolucionárias francesas, mas o Napoleão vai ser derrotado e uma reação a essa expansão do Napoleão e da ideologia francesa, principalmente o liberalismo, vai ser o Congresso de Viena. E aí você lembra que o Congresso de Viena ele tem duas bases principais. Quais são as bases principais do Congresso de Viena? O conservadorismo, né, representado, por exemplo, no princípio da legitimidade, que na prática, o princípio da legitimidade pregava que os países europeus deveriam voltar até as mesmas fronteiras e as mesmas dinastias de antes da Revolução Francesa. A ideia do princípio da legitimidade na prática era apaga, passa uma borracha na Revolução Francesa, elimina tudo que é a Revolução Francesa e tudo volta a ser o que era antes na Europa. Né? Ou seja, restauração do absolutismo, dos privilégios. Isso vale para a França, isso vale para os outros países. E eu costumo dizer, meus alunos sabem bem disso, em sala de aula a gente fala muito isso, que você restaurar a fronteira e dinastia é até relativamente fácil. Né? Você estabelece lá os limites territoriais, você retoma, né? Faz que as dinastias que estavam no poder voltem ao poder. É o caso, por exemplo, da dinastia Bourbon na França, né? Lembra que o Napoleão Bonaparte tinha destronado o rei Fernando VII da Espanha por não aderir ao bloqueio continental. Então, Fernando VII é reconduzido ao trono espanhol, volta a ter mesmo fronteira e sai até que, em tese, é mais tranquilo. Mas a segunda base do Congresso de Viena era combater o liberalismo. Porque você apagar a ideia da cabeça das pessoas não é possível, né? Principalmente porque as ideias são antiliberais, anti-absolutistas, influenciadas pelo liberalismo. Então, essas burguesias dos diversos países europeus, as populações dos diversos países europeus, elas estavam muito influenciadas pelo exemplo revolucionário francês. Na própria França, será que a população francesa, será que a burguesia francesa queria a volta do absolutismo, a volta dos privilégios? Então a gente vai ter, naquele começo do século XIX, o Congresso de Viena querendo restaurar, querendo fazer com que a Europa voltasse a ser o que era antes da Revolução Francesa. É o conservadorismo. E uma coisa interessante, gente, que é muito importante vocês observarem, muita atenção para esse detalhe. A Inglaterra, preste atenção,
a Inglaterra, ela está numa posição que é contraditória, mas que é extremamente compreensível. A Inglaterra já tinha uma monarquia parlamentar desde a Revolução Gloriosa do século XVII. A Inglaterra já tinha se industrializado. Lembra que a industrialização inglesa nasceu na metade do século XVIII. Eu estou ali no começo do século XIX, 1815 até 1816, o Congresso de Viena, né? Então a Inglaterra, ela era uma monarquia parlamentar, ela não tinha mais absolutismo e ela era industrializada. E a Inglaterra, se você prestar bem atenção, ela dá um apoio muito grande ao Congresso de Viena, à legitimidade, à restauração do absolutismo. E por que isso? Aí você me diz assim, olha, Zilfran, mas como é que pode? Se a Inglaterra é liberal, a Inglaterra está com a burguesia no poder, a Inglaterra já acabou com o absolutismo, por que a Inglaterra quer defender a restauração do absolutismo, por exemplo, na França? E a resposta é muito simples, gente. Dinheiro, capitalismo, concorrência. Raciocina comigo e com a Inglaterra da época. A Inglaterra tinha a burguesia no poder, isso tinha sido um dos principais pilares para a industrialização do país. Então, raciocina, o que é melhor para a Inglaterra? Que os países europeus continuem absolutistas e atrasados e ela continue sendo a única potência industrial, que é a primeira opção, ou é melhor para a Inglaterra a segunda opção? As burguesias tomam o poder nos países europeus, derrubam o absolutismo, desenvolvem economicamente esses países se industrializam, esses países se tornam concorrentes da Inglaterra. Essa é a segunda opção. Tu percebe? É muito melhor para a Inglaterra a primeira opção, ou seja, que os países absolutistas e atrasados, que os países europeus continuem absolutistas e atrasados e, consequentemente, não tenha concorrência, do que acontecer o contrário, que é o que ela está querendo ao combater o liberalismo. Certo? Então, a Inglaterra combate o liberalismo na Europa porque ela quer evitar que as burguesias tomem o poder nos diversos países europeus, como aconteceu com a França. Lembra que a França revolucionária rivaliza com a Inglaterra, né? Inclusive disputando mercados europeus. Tudo bem que a França nem tinha a capacidade econômica da Inglaterra, mas rivaliza. Então é melhor para a Inglaterra que a França continuasse ou voltasse a ser absolutista e atrasada para ela não ter concorrência, ok? Isso vale para os outros países. Aí a pergunta é, isso deu certo? Não, não deu certo. Porque apesar da restauração do Congresso de Viena, dessas palavras-chave, assim, só um parêntese aqui rápido, gente, me perdoe, só um parêntese rápido. Olha outra contradição da Inglaterra. A Inglaterra é contra o liberalismo na Europa, que eu já expliquei por quê. Porque ela quer que as burguesias não tomem os poderes, para que os países europeus continuem absolutistas e atrasados e, consequentemente, não se tornem concorrentes da Inglaterra. Só que a Inglaterra, que é contra o liberalismo na Europa, é a favor do liberalismo, sabe aonde? Na América, nas colônias europeias. Por exemplo, a Inglaterra, ela está super empolgada, super interessada e fazendo pressão pela substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. E por que a Inglaterra quer substituir o trabalho escravo pelo assalariado? É porque de repente os ingleses ficaram bonzinhos, é porque de repente aquela nova gestão inglesa parlamentar entendeu que a escravidão é desumana? E a resposta é simples e direta, não. É porque se percebe naquele momento que o trabalho escravo, ele não é mercado consumidor. O trabalhador escravo não recebe salário logo, ele não é mercado consumidor. Lembra, Revolução Industrial. Naquele primeiro momento, só a Inglaterra é industrializada. A Inglaterra, ao se industrializar, tem que ampliar seus mercados. E ao ampliar os seus mercados, ela precisa de quê? Ela precisa de mais gente consumindo. Então, trabalho escravo, ao não receber salário, não é mercado consumidor. E da mesma forma, a Inglaterra combate também o liberalismo na Europa, né? Como eu disse para você, ela quer evitar a burguesia tomar o poder nos países europeus, mas ela é a favor de outro tipo de liberalismo na América, sabe qual é? A independência das Américas. A independência das colônias, por exemplo, por que a Inglaterra está tão interessada na independência do Brasil? Porque se o Brasil é colônia de Portugal, lembra, colônia Brasil só pode fazer comércio com a metrópole Portugal. Por mais que tivessem um ou outro, e aí no caso da Inglaterra com o Brasil a gente sabe que a Inglaterra tinha muito privilégio, mas o livre comércio nas colônias era muito interessante para a Inglaterra. Então ela combate o liberalismo na Europa, mas ela apoia o liberalismo na América porque ela quer o quê? Ela quer a independência das colônias, porque se tornando independentes, essas colônias se tornam países livres e, consequentemente, mais mercado consumidor.
Perceba que eu estou falando tudo isso para chegar no seguinte ponto. O século XIX ele vai ser marcado por 4 conceitos. O primeiro deles é a vitória do liberalismo. E aí eu já lhe digo que o liberalismo ele vai ser uma base muito forte nas independências da América portuguesa, da América espanhola. Mas o liberalismo ele também vai se consolidar na Europa. Por mais que houvesse as tentativas restauradoras do Congresso de Viena, nós vamos ter as famosas revoluções de 1820, 1830 e 1848. E aí, gente, toda vez, de uma maneira geral, que vier alguma questão, né, relativa às revoluções, né, de 1820, 1830 e 1848, de uma maneira geral, essas revoluções elas vão significar a derrota dos princípios conservadores do Congresso de Viena. Essas revoluções 20, 30, 48 do século XIX, elas vão significar movimentos de caráter liberal, vão significar movimentos de ascensão burguesa em diversos países europeus. Por exemplo, em 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Vai acabar com o absolutismo em Portugal. Apesar de querer recolonizar o Brasil, mas ela vai acabar com o absolutismo em Portugal. A gente tem 1820, 1830. A gente vai ter, por exemplo, a derrubada da dinastia Bourbon na França. Lembra que com o Congresso de Viena foi restaurada a dinastia Bourbon. Em 1830, a gente vai ter as jornadas revolucionárias que vão levar à derrubada do rei Carlos e a ascensão do rei Luís Filipe de Orleans, que vai ser chamado de rei burguês. A gente vai ter movimentos nacionalistas na Itália, que ainda nem existia, mas nos estados italianos. E a gente vai ter 1848, que é a famosa Primavera dos Povos. A gente vai ter mais de 50 movimentos liberais com influência direta na Europa. A gente vai ter a proclamação da Segunda República Francesa na França, quando efetivamente a burguesia realmente e definitivamente assume o controle das rédeas políticas do país, depois de praticamente as 5 décadas tentando. Então a gente vai ter a Primavera dos Povos com a Revolução de 1848 na França, proclamação da Segunda República. A gente vai ter a derrubada de Metternich, né, o chanceler Metternich, que era austríaco, que era considerado o grande símbolo do Congresso de Viena ainda vivo. Então, Metternich vai ser derrubado na Áustria. A gente vai ter movimentos revolucionários nas repúblicas italianas. A gente vai ter movimento nacionalista na Alemanha, que ainda também não existia mais nas repúblicas alemãs. A gente vai ter na Dinamarca, a gente vai ter a independência da Holanda. Então, em 1848, a gente vai ter movimentos liberais que vão receber uma pitada também muito forte do chamado nacionalismo, já guarda esse segundo conceito. A gente vai ter aqui no Brasil, ainda em 1848, naquele contexto da Primavera dos Povos, a Revolução Praieira. E aí, qual é o grande significado das revoluções de 1820, 1830 e 1848? Que as burguesias vão tomar o poder nos diversos países europeus. Então, você se toca que, 20, 30 e 48, primeira metade do século XIX, várias burguesias vão tomar o poder em vários países. E aí, um dos significados das burguesias controlando os poderes políticos nos diversos países é o incentivo à industrialização. E aí você lembra que eu falei há pouco, qual é a grande característica da segunda revolução industrial? Após 1850, após a segunda metade do século XIX, vários países vão se industrializar. Não é à toa, não é porque houve um estalo assim de dedo que vários países se industrializaram. Olha eu contando para você como é que a história aconteceu. Graças àquela grande influência liberal, graças a conceitos, né? Até o próprio romantismo que vai entrar com a exaltação dos valores da pátria, entra o nacionalismo, mas a gente vai ter as revoluções de 20, 30 e 48, que vão favorecer a ascensão das burguesias, o fim dos absolutismos. Vão favorecer o quê? As consolidações dos capitalismos em diversos países europeus. E vai acontecer exatamente o que a Inglaterra não quer. Pós 1820, pós 1830, pós 1848, as burguesias tomam o poder, começam a industrializar, e o resultado? Pós 1850, segunda metade desse século XIX, vários países começam a se industrializar. Olha que legal. Então eu tenho a vitória do liberalismo. É o primeiro grande conceito do século XIX. Só que aí entra para o segundo conceito. Você se liga que vários países se industrializaram. Eu estou na segunda revolução industrial. E aí vários países se industrializaram, beleza, pessoal do chat? E aí, se vários países se industrializaram, vários países aumentam a produção.
Lembra que a Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, quando só ela tinha sido industrializada, ela defendia a abolição da escravidão, ela defendia a independência das colônias na América, ela queria mercado consumidor. Só que agora, gente, na segunda metade do século XIX, além da Inglaterra, vários países se industrializaram. A gente cita de novo a própria França, o Sar do Piemonte na Itália, a Prússia, os Estados Unidos, o Japão. Lembra disso? O Brasil até passou por um surto industrial que não se consolida, não se efetiva a industrialização, mas vai ter as primeiras fábricas no Brasil. Tá? Mas vamos voltar para a Europa. Principalmente na Europa, os países europeus vão se industrializar. E se eles se industrializam, eles precisam logo, óbvio, de mercado consumidor. E além de mercado consumidor, eles vão precisar de matéria-prima. Vão precisar de carvão, vão precisar de petróleo, vão precisar de eletricidade, vão precisar de matéria-prima para as máquinas, vão precisar de matéria-prima para a produção de aço, ferro, para aquela indústria pesada, vão precisar de matéria-prima para aquela indústria que se expandiu. E aí, gente, aumentou a produção, aumentou a necessidade de matéria-prima, aumentou a necessidade de mercado, vai começar a acontecer aquilo que a Inglaterra queria evitar quando combatia o liberalismo, que era a concorrência. E essa concorrência do século XIX entre as potências industrializadas, ela tem um nome, que é o segundo grande conceito, é o imperialismo. Lembra que, como consequência da expansão industrial, influenciada pelo liberalismo, como consequência do liberalismo, as burguesias vão tomando os poderes, incentivar a industrialização, a gente vem para o segundo grande conceito marcante do século XIX, que é o imperialismo, que é exatamente essa disputa entre as potências industrializadas. E por falar em industrialização em disputa, o romantismo ele vai fortalecer muito a lógica do nacionalismo. Nacionalismo, exaltação da pátria, dos valores da nação, a exaltação dos heróis dos antepassados. Isso vai ajudar como justificativa para as unificações. Lembra que a Itália e a Alemanha elas vão surgir nesse período. Até porque, raciocina, os mercados, as nações europeias, elas precisam de mercado, elas precisam de matéria-prima. Não é isso? Então, você olha, por exemplo, o reino Sar do Piemonte na Itália. A unificação italiana em torno do Sar do Piemonte, ou Sar do Piemontês, vai ampliar o mercado, vai ampliar a área produtora de matéria-prima. A Prússia era o mais industrializado entre os estados alemães. A unificação alemã em torno da Prússia significa o quê? Mais territórios, mais mercado, mais matéria-prima. Então, o nacionalismo ele vai ser justificativo para essas unificações, mas ele também vai ser justificativo para as disputas imperialistas. Começa a rolar aquela disputa mesmo, aquela disputa, aquela briga por mercado, que a gente sabe vai culminar na guerra, no conflito, naquela Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, então o nacionalismo, ok? E, por fim, tem um quarto conceito, os três conceitos, liberalismo, imperialismo, nacionalismo. Percebe que estão todas ali muito interligadas? E o quarto conceito também está muito interligado. Sabe qual é o quarto conceito, gente? É o socialismo, que é uma consequência direta disso aqui, especialmente da Revolução Industrial. Sabe por quê? Porque com a Revolução Industrial, você também já estudou isso, a gente vai ter, dentro dessa consolidação do capitalismo, o fortalecimento daquele antagonismo entre burguesia, que é proprietária dos meios de produção, e a massa trabalhadora. Sabe por quê? Porque com a industrialização, gente, vai ter muita exploração do trabalhador, vai aumentar muito a demanda por trabalho, ao mesmo tempo que vai ter a tecnologia poupadora de mão de obra que vai gerar desemprego. E se gera desemprego, o que acontece? Reduz o salário. No período do século XIX, começo do século XIX, ali, começando do século XX, não tinha legislação trabalhista. Você não tinha jornada de trabalho. Você não tinha limitação ao trabalho feminino. Você não tinha limitação ao trabalho infantil. Você não tinha salário mínimo. E aí começa uma briga, começa uma discussão. Por quê? Porque a burguesia, as fábricas, elas estão concorrendo com as outras. Então, elas precisam reduzir o custo de produção. E como é que ela reduz o custo de produção? É produzindo mais, é explorando mais o trabalhador, fazendo com que o trabalhador trabalhe 10, 12, 14 horas. Vocês estudam isso. O trabalhador trabalhava 10, 12, 14, 16 horas por dia. Não tinha limitação ao trabalho infantil. Então, criança de 8, 9 anos trabalhando ali naquele ambiente extremamente insalubre das fábricas. Mulheres exploradas. Mulheres não tinham direito. Mulher, por exemplo, engravidava, era colocada no olho da rua. Porque não tinha uma legislação trabalhista. Não tinha, gente, uma jornada de trabalho. Não tinha, gente, salário mínimo. E aí,
os líderes, digamos assim, dos trabalhadores, eles começam a questionar. Eles começam, por exemplo, a fazer greve, a fazer manifestação, a exigir lei trabalhista. Inclusive, a primeira grande reação, você deve estar aí lembrando, lá na Inglaterra, o ludismo, é quebrar a máquina. O trabalhador achava que a culpa dos problemas dele era a máquina. E olha que reação imediatista e simplista. Quebrar a máquina como se isso fosse trazer o emprego de volta. Isso não vai funcionar. Então, há uma necessidade também de ideologia, de repensar do ponto de vista do trabalhador a realidade, até para propor mudança, propor reforma, propor melhoria nas condições de vida do trabalhador. E aí que entra essas ideias chamadas de socialistas. Lembrando que as ideias liberais, elas continuam ali presentes e estão diretamente ligadas com a burguesia. Vamos lembrar, por exemplo, de um dos preceitos básicos do liberalismo econômico, a não intervenção do Estado, a livre iniciativa, a liberdade de associação. Gente, se tu prestar atenção, isso é muito claramente uma postura burguesa contra, por exemplo, uma lei que estabeleça um salário mínimo. Você entende que se o Estado impõe uma lei, impondo, estabelecendo um salário mínimo, isso é o Estado intervindo. Lembra que o liberalismo é contra essa intervenção do Estado. A própria questão da definição de uma jornada de trabalho, se o Estado chega e coloca uma lei dizendo que a jornada de trabalho não pode ser de 10, 12 horas diárias, tem que ser, 8 horas semanais, 8 horas diárias, 40, 50 horas semanais. Então você percebe que o Estado começa a intervir. Salário mínimo, jornada de trabalho, restrição ao trabalho infantil, porque é óbvio que o trabalho infantil é mais barato. Aí o Estado vai chegar e vai dizer, não pode trabalhador menor, por exemplo, de 12, 15, de 18 anos. Estão vendo como o Estado intervém? E aí você entende, na prática, aquela crítica que o liberalismo fazia à não intervenção, ou aquela ideia, né? Essa crítica à intervenção, ou seja, a ideia de não intervenção do Estado na economia. Então, nesse contexto, o socialismo ele entra como um conjunto de ideologias que estão identificadas com os interesses dos trabalhadores, tá certo? E no século XIX a gente vai ter a parte teórica do socialismo. Aí lembrando que o socialismo ele tem algumas vertentes. A gente tem dentro do socialismo muita atenção para isso. Em primeiro lugar, o socialismo ele vem em oposição às correntes liberais que estão muito identificadas com a burguesia. O socialismo está mais identificado com as classes trabalhadoras. Agora, você tome muito cuidado com esse conceito de socialismo. Por quê? Porque dentro da base, digamos assim, inicial do socialismo, a gente tem 4 tipos de socialismo. O socialismo utópico, socialismo científico, o anarquismo e o socialismo cristão ou doutrina social cristã. E antes de falar especificamente de cada uma delas, eu quero lembrar para vocês que o que essas doutrinas socialistas elas têm em comum? Elas têm em comum a defesa dos interesses do proletariado, a crítica à situação do proletariado, a crítica à exploração, a crítica à ausência de lei trabalhista, a crítica à realidade. Enquanto que doutrinas liberais, como por exemplo David Ricardo, procura justificar um salário, né, como resultado da lei da oferta e da procura, o próprio Thomas Malthus, né, com a teoria malthusiana que vai dizer que os salários são baixos por culpa da natureza, é lei natural. É porque a população se multiplicou, né? As doutrinas sociais ou socialistas, elas criticam essa realidade. Então, elas têm esse ponto em comum. Elas estão defendendo os interesses do proletariado. Agora, você tem que tomar cuidado, porque essas doutrinas socialistas, algumas delas são anticapitalistas. Socialismo científico, por exemplo, marxista. O anarquismo, ele quer acabar com o capitalismo. Mas algumas doutrinas socialistas, elas não são anticapitalistas, elas não querem acabar com o capitalismo. Elas propõem reforma, melhoria no capitalismo. Por exemplo, o socialismo utópico e a doutrina social cristã, também chamado de socialismo cristão, né, com a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, inclusive, que é homenageado, né, pelo Papa atual, Leão XIV, porque se o Papa atual adotou o nome de Leão XIV, ele está homenageando aquele que seria, né, uma espécie de referência episcopal para ele,
que é o Papa Leão XIII. Então, esse Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, ele definiu a posição da igreja. E se você prestar atenção, a posição da igreja na encíclica Rerum Novarum, que é o chamado socialismo cristão ou doutrina social cristã, é contra o marxismo, porque ele prega a defesa da propriedade privada. É contra o marxismo, porque ele prega, o marxismo ele vai pregar a luta de classe. A doutrina social cristã ele prega a solidariedade entre as classes. Mas a doutrina social cristã ela também, em certa medida, ela é antiliberal, porque ela determina que o Estado tem que intervir para garantir os direitos dos trabalhadores. Tá? Os outros três eu vou falar agora de forma mais detalhada. Tá? Então, assim, é muito importante que você entenda, que você lembre que dessas origens iniciais, claro, porque depois a gente vai ter algumas, digamos assim, ramificações. Mas quando a gente fala de base ideológica, a base do socialismo são o socialismo utópico, socialismo científico, socialismo cristão e o anarquismo. E aí, mais uma vez, reforçando, nem toda teoria ou doutrina socialista quer acabar com o capitalismo, como é o caso, por exemplo, do socialismo utópico e do socialismo cristão. Eles propõem reformas. Agora, a gente também tem o marxismo, né, o socialismo científico, ou o marxismo, e o anarquismo, que realmente querem superar, romper com o capitalismo, tá bom? E isso vai ser a base ideológica, né, desses processos, com destaque aí para a Revolução Russa, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então a gente traz aqui algumas imagens das lideranças, aqui na esquerda da sua tela você tem o Lenin, à direita você tem o Stalin, né? A gente colocou aí uma imagem que reforça muito a presença dos trabalhadores, dos camponeses, da fábrica, né? Do operário, a foice e o martelo, né? Que não vão estar muito presentes, né? Nessa ideia de proletariado de trabalhador. Presta atenção. Antes de resolver a questão, eu quero focar nisso aqui. O socialismo utópico, tá certo? Ele para começo de conversa, ele é chamado de utópico por quê? Vocês que estão aí nos acompanhando, até mandar um abraço aí para o Paulo, para a Viviane, né? Vocês estão me acompanhando, vocês estão aí vendo a gente ao vivo, vocês estão vendo a gente em casa em outro horário, você lembra esse conceito de utopia. Gente, utopia, assim para simplificar bem muito, é uma coisa muito, 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 muito difícil. É uma coisa, eu diria, até quase impossível. Mas eu preciso que você entenda que a utopia ela ainda está do lado de cá do possível. Ela é muito distante, é muito difícil, mas pode acontecer. Tá certo? O socialismo utópico ele é chamado de utópico porque ele parte de uma utopia, ou seja, uma coisa muito, 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 muito difícil, mas que ainda pode acontecer. Eu costumo dizer para você que está nos ouvindo, né, para os meus alunos, que é como se eu tivesse aqui uma linha. Dessa linha para frente é impossível. Dessa linha para trás ainda é possível, ainda dá para fazer, ainda está dentro da razão. Então eu costumo dizer que o socialismo utópico ele está praticamente em cima dessa linha, né? Ele ainda não chegou no impossível. E aí o que é essa coisa muito, 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 muito difícil, que por isso é tida como utópica? É a conscientização das classes dominantes. Os socialistas utópicos, eles são chamados de socialistas utópicos porque eles acreditam que as classes dominantes, elas vão se conscientizar da situação do proletariado e elas, as classes dominantes, elas vão adotar medidas para melhorar as condições de vida do trabalhador. E aí agora você passa a entender por que é chamado de utopia, né? Essa esperança, essa expectativa que esses pensadores têm de que as próprias classes dominantes vão olhar e vão dizer realmente a gente está exagerando, a gente está explorando demais, por isso a gente tem que melhorar as condições de vida do trabalho, a gente tem que melhorar o salário, a gente tem que criar, assim, mecanismos de proteção do trabalhador. Entenderam onde é que está a utopia? Então, nesse socialismo utópico, a utopia é esperar que a reforma ela venha das classes dominantes, da conscientização das classes dominantes. E aí essas classes dominantes, elas vão promover reformas para melhorar as condições de vida do trabalhador. Aí o que você percebe? Exatamente o que eu disse há poucos instantes. E se você não prestar atenção, você volta aí, né? O bom de você estar assistindo depois em casa é que você pode voltar. E você que está na live pode dizer isso aí, pode ver isso aí também. Acabei de dizer, socialismo utópico, ele quer acabar com o capitalismo? Não.
O socialismo utópico não quer acabar com o capitalismo. Ele quer promover reformas. Ele quer melhorar as condições de vida do trabalhador. Olha, eu falei isso aqui há alguns minutos atrás. Então, o socialista utópico, o que ele prega? A conscientização dos grupos dominantes. Tá? Isso chegou a acontecer, tem alguns nomes, Robert Owen, Charles Fourier, depois vocês podem pesquisar. Por exemplo, Robert Owen, ele vai criar a escola, ele vai dar casa, ele vai criar a escola, ele vai dar um salário mais alto, e ele vai dar moradia para os seus trabalhadores. Cara, isso é uma coisa muito legal, isso é uma melhoria nas condições de vida do trabalhador, é uma consciência dele, né? Mas que naquele momento, inclusive, ele faliu. Por quê? Porque isso faz com que ele tenha um custo de produção mais alto, enquanto que o concorrente dele continua explorando o trabalhador, vai ter um produto mais baixo, ele vai falir. Charles Fourier, quando criou os falantérios, que pregava assim um coletivismo na divisão não só da administração, mas também dos lucros. Tá? Então, a utopia é isso. É acreditar que as classes dominantes, que a própria burguesia vai se conscientizar e ela vai fazer reformas. Agora, perceba, são reformas que vão manter o capitalismo, não vão fazer com que o trabalhador fique rico. Tá? O trabalhador vai continuar trabalhador, a burguesia continua sendo rico, o trabalhador continua sendo proletariado. A única diferença é melhorar um pouquinho a condição do trabalhador. É dar uma escola para o filho do trabalhador, é dar uma casa para o trabalhador, é um saláriozinho mais alto. É por isso que a gente colocou, eu até coloquei aqui nesse slide, né, crítica ao exagero, ou abuso, mas olha só, reformas superficiais e de cima. Quando eu falo reformas de cima, o que é que eu estou querendo dizer? É que a classe dominante. Perceba que essas reformas, elas vêm de cima. A classe dominante vai se conscientizar, e a utopia espera essa consciência. E a reforma superficial, por quê? Porque não altera a estrutura, ou seja, se você melhora um pouquinho o salário do trabalhador, se você, por exemplo, dá casa, dá escola para o filho do trabalhador, você não alterou o capitalismo. Você não alterou a condição de, muitas vezes, até de miséria e pobreza, você melhorou um pouquinho, até só superficial. Você dá uma casa para o trabalhador, não altera a condição de miséria dele. Porque muitas vezes essas casas elas vão ter, são ser bem humildes, tá? Então, é essa ideia, né, de acordo de classe, conscientização das classes dominantes. E um detalhe, naquela época, iniciativas individuais, a gente citou aqui, por exemplo, Robert Owen, Charles Fourier, o Henri Saint-Simon, né, que não vai ter resultado efetivo. E aí eu destaquei bem aqui, não prega a eliminação do capitalismo, não prega a eliminação da propriedade ou das classes. São reformas que propõem melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, ok? Então, isso é o socialismo utópico. O socialismo científico, aí a gente precisa ter uma atenção melhor para poder entender. Socialismo científico, a gente sabe, deriva das ideias de Marx e Engels, né? E o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles, para começo de conversa, eles fizeram um estudo das diversas sociedades humanas. E eles, a partir dos diversos estudos das sociedades humanas, eles usaram e criaram, inclusive, vários conceitos. Conceito de modo de produção, eles vão caracterizar também os modos de produção. Eles vão destacar, inclusive, o capitalismo. Eles vão dizer, por exemplo, de todos os sistemas, o pior é o capitalismo, porque o capitalismo é o mais contraditório. E eles vão apontar duas grandes contradições do capitalismo. O primeiro é que o trabalhador tem acesso produz a riqueza, mas não tem acesso à riqueza produzida. Primeira contradição, o trabalhador produz a riqueza e não tem acesso à riqueza produzida. E aí, tem até aquela música, né, Cidadão, do Lúcio Barbosa, que se notabiliza na voz do Zé Ramalho, que diz assim, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão que me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Cadê a contradição? O trabalhador produz a riqueza, não tem acesso à riqueza produzida. O trabalhador da construção civil, ele não tem uma moradia digna. Se você continua a música, ele vai dizer, meu domingo está perdido, volto para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu não posso nem olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Outra parte da música, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Eu quase me arrebento, pus a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente e diz, pai, vou me matricular. Mas me vem um cidadão que diz, criança de pé no chão que não pode estudar. O trabalhador produz a riqueza,
e não tem acesso à riqueza produzida, porque ele produz a riqueza e não tem acesso à educação. Vocês estão entendendo a contradição? Essa é a contradição número 1 que o Marx aponta para o capitalismo. Aí você pode dizer assim, Zilfran, Karl Marx, mas na escravidão também tem a exploração do trabalhador. No modo de produção asiático também o trabalhador produz a riqueza, não tinha acesso à riqueza produzida. E o Marx vai concordar, sim, isso é verdade. Só que o capitalismo ele produz muito mais riqueza, até porque vivia sem a industrialização. Então, como a riqueza produzida do capitalismo é tão grande, que isso é muito contraditório, é muito maior do que a riqueza produzida em outros sistemas. E a outra grande contradição é o que o Marx e o Engels chamaram de mais-valia. A mais-valia é uma quantidade de horas que o trabalhador deveria receber pela riqueza que ele produz, mas que ele não recebe. É como se o trabalhador ele merecesse. O trabalhador, por exemplo, fazendo analogia ao Brasil, a carga horária hoje no Brasil é de 44 horas semanais. Né? Então, segundo trazendo para analogia, colocar aqui um trabalhador, um operário, por exemplo, da construção civil, se ele trabalha 44 horas 8 horas por dia, né? 5 horas de segunda a sexta, 8 horas de segunda a sexta, 8 vezes 5, 40, e 4 horas no sábado, dá 44 horas. Então, o trabalhador que trabalha 8 horas por dia, 44 horas por semana, ele merecia receber, pela riqueza que ele produz, ele merecia receber R$3.000. Vamos colocar assim. Colocar aí uma área, sei lá, comércio, serviço, enfim. Ele merecia receber R$3.000. Mas quanto é que é o salário mínimo hoje? Cerca de 1.600. Então, o trabalhador que trabalha 8 horas por dia, 44 horas por semana, ao final do mês, ele merecia receber 3.000 pela quantidade de riqueza que ele produz, mas ele recebe 1.600. Então, existe uma diferença entre o que ele merecia receber, 3.000, e o que ele recebe, que nesse meu exemplo fictício, é R$1.400. Você entende? O trabalhador que merecia receber 3.000, mas só recebe 1.600. Então, se ele merecia receber 1.003 e recebeu 1.600, significa dizer que tem 1.400 aí que foi para o bolso do burguês. E o Marx chama isso de mais-valia. Mais-valia é essa diferença entre os 3.000 que o trabalhador merece receber e os 1.600 que ele recebe. Então, no meu exemplo fictício, R$1.400. Isso vai para o bolso do patrão. Isso aqui eles chamam de mais-valia. Então, essas duas contradições, o trabalhador não ter acesso à riqueza e a mais-valia, fazem com que o capitalismo seja o mais contraditório de todos. E aí o Marx e o Engels vão dizer que é inevitável que o trabalhador se conscientize dessa exploração. E que é mais inevitável ainda que o trabalhador se una e inicie um processo chamado de luta de classe. Outro conceito marxista, luta de classe. E aí, segundo Marx, essas contradições do capitalismo vão tornar inevitável a luta de classe. E nessa luta de classe é inevitável, vai acontecer, meu amigo, na visão marxista, a vitória do proletariado. Sabe por quê? Porque o proletariado, segundo Marx, é a única classe verdadeiramente revolucionária. Mas na prática, porque também é majoritária, a maioria da população é trabalhadora. Então, segundo Marx, é inevitável a vitória do proletariado. E aí, nesse momento em que acontecer essa vitória do proletariado, tem início a chamada Revolução Socialista. E qual é o primeiro passo? Atenção para isso. O proletariado vai tomar o poder, tá certo? E o primeiro passo para essa Revolução Socialista é a estatização, a implantação de um governo tomado pelos trabalhadores, que é a ditadura do proletariado. E o primeiro passo, a primeira medida dessa ditadura do proletariado é a estatização dos meios de produção, ou seja, o Estado vai ser controlado pelo proletariado, é a ditadura do proletariado. Quando o proletariado tomar o poder por meio da revolução, que na visão marxista é inevitável, vai acontecer após as lutas de classe, primeira medida, todos os meios de produção passam para o controle do Estado. Todas as fábricas, todas as terras agrícolas, todos os rebanhos vão passar para o controle do Estado. Qual é o objetivo disso? Eliminar a propriedade privada dos meios de produção. Base do capitalismo, propriedade privada. Com a Revolução Socialista, o primeiro passo vai ser a eliminação da propriedade privada. Por quê? Porque na hora que você eliminar a propriedade privada, você elimina a desigualdade. Lembra, se tem propriedade privada, você tem proprietários e não proprietários. Então, na hora que veio a Revolução, que se estatiza os meios de produção, ou seja, as fábricas, as terras agricultáveis, os rebanhos,
Então, você elimina a propriedade privada dos meios de produção, logo, consequentemente, você elimina a diferença entre proprietários e não proprietários. A ideia é eliminar a desigualdade social entre proprietários e não proprietários. Por quê? Porque as terras passam a ser do Estado, ou seja, de toda a comunidade. Então, ao eliminar desigualdades, qual é a ideia proposta por Marx? Eliminar a exploração. Porque se você não tem classe alta, classe baixa, se você não tem mais essa diferença, você não vai ter mais a exploração da classe alta sobre a classe baixa. Se não tem exploração, não vai ter luta de classe. Se não vai ter luta de classe, não vai ter conflito, porque todo mundo é igual. O Estado controla tudo. Tudo que é produzido para o Estado distribui igualmente para todo mundo, então não vai ter exploração e nem vai ter conflito. Se não vai ter conflito, não precisa de lei, porque as leis foram criadas para poder eliminar os conflitos sociais. Então, na visão marxista, eu quero sempre deixar claro, isso é a visão teórica marxista, tá certo? Se não vai ter mais conflito, não precisa de lei. E nesse momento, que é um momento que vai demorar a acontecer, na visão marxista, que as leis se tornam desnecessárias, então não é necessário o Estado. O Estado vai desaparecer. Ou seja, na visão marxista, vai haver uma revolução. Essa revolução vai eliminar, preste atenção, a propriedade, as classes, a exploração. Se não tem exploração, não tem conflito. Se não tem conflito, não precisa de lei. Se não precisa de lei, não precisa mais de Estado, não precisa mais de governo. E aí, nesse momento em que se chega a uma realidade em que não tem propriedade privada, que foi a primeira que foi eliminada, não tem diferenciação de classe, não tem conflito, então não precisa mais de lei, então o Estado pode desaparecer. E aí, quando o Estado desaparece, aí eu cheguei no comunismo. Ok? E aí, é importante ressaltar isso. Olha a sequência. Elimina, estatiza os meios de produção. Elimina as desigualdades. Elimina as classes. Elimina os conflitos. Não precisa mais de lei, porque não tem conflito. Tá, a lei se torna desnecessária. Nesse momento, e por conta disso que eu falei, dessa sequência todinha, o Estado torna-se desnecessário e por isso ele desaparece. E aí, quando o Estado desaparece, repito sempre, ressalto sempre na visão marxista, eu cheguei no comunismo. Então, o comunismo, na visão marxista, é uma realidade onde não existem essas três coisas: propriedade privada, classes sociais e nem Estado. Isso é comunismo. E aí você já começa a perceber uma coisa muito importante. Socialismo é diferente de comunismo na visão marxista, na teoria marxista. Porque se você prestar bem atenção, eu posso até colocar os três. Eu posso colocar capitalismo, socialismo e comunismo. Capitalismo, propriedade privada. Ok? No socialismo, a propriedade passa para o Estado. Lembra da estatização dos meios de produção? Então, no socialismo, propriedade do Estado. No comunismo, aí é propriedade coletiva, que não tem mais Estado. No capitalismo, tem Estado, controlado pela burguesia. No socialismo, tem Estado, controlado por quem? Pelo proletariado. No comunismo, não tem Estado. Então, você percebe claramente que na visão marxista, socialismo e comunismo é diferente. Ok? É muita coisa, né? Muita informação. Para a gente terminar, a gente vai lembrar do anarquismo, tá certo? Os anarquistas, que é a terceira base, lembra que eu falei para você que são 4 doutrinas sociais no século XIX, que vão ter muita influência no século XX, que é doutrina social cristã, socialismo utópico, socialismo científico e agora anarquismo. O anarquismo, eu costumo dizer que ele é comunista, mas não é socialista. E você que já entendeu a diferença entre socialismo e comunismo, você percebe isso. Porque o que é que o anarquista prega? O anarquista prega o seguinte, tá aqui o capitalismo, faz uma revolução e implanta direto o comunismo. Eu vou repetir. Os anarquistas, eles são comunistas, mas não são socialistas. O que é que os anarquistas pregam? Que se faça uma revolução no capitalismo que se implante direto o comunismo. Como assim, professor? Lembra do slide anterior? Eu vou até voltar para o slide anterior. Se tu prestar atenção no socialismo científico ou marxista, eu tenho capitalismo, o socialismo como uma ponte. O socialismo é a ponte que vai eliminar a propriedade, vai eliminar a diferença, vai eliminar as classes, vai tornar leis desnecessárias.
Então, o socialismo é todo um processo até chegar no comunismo. Lento, inclusive. Controlado pelas massas proletárias. O que o socialismo científico prega? Capitalismo, ponte chamada de socialismo e todas as reformas que vão levar ao comunismo. O que o anarquista prega? Capitalismo, comunismo direto. E como é que pode? É porque os anarquistas eles pregam a eliminação de toda e qualquer forma, estrutura, toda e qualquer instituição que limite a liberdade individual. O anarquista prega que na Revolução, ou que esses anarquistas inicialmente pregavam, que fosse implantado na Revolução, já se eliminasse de uma vez a propriedade, as classes e o Estado. Ora, eu estou no capitalismo. Se você elimina, num processo revolucionário de uma vez, a propriedade privada, as classes e o Estado, você chegou numa realidade onde não tem propriedade, não tem Estado, não tem classe. Ou seja, chegou no comunismo. Você entende isso? Então, anarquista, até dizer que ele é mais radical, tem até uma frase, enforcar o último burguês com as tripas do último frade. Por quê? Porque esses anarquistas, eles defendem, inclusive, o seguinte, enquanto que o Marx defende que tem que ter uma etapa de transição, chamada de socialismo, os anarquistas dizem o seguinte, olha, se você, nesse momento, no capitalismo, a burguesia está no poder. Se você fizer essa etapa de transição em que você coloca o proletariado no poder, ele vai fazer igual o pior que a burguesia. É que a gente vê no socialismo real meio que acaba acontecendo isso, né? Mas o anarquista defende o seguinte, olha, não adianta se você botar o proletariado, se você botar qualquer pessoa, os professores, se você colocar os estudantes, né? Você colocar qualquer pessoa que você colocar no poder, ela não vai querer largar o poder. Então, segundo o anarquista, não adianta você colocar um processo de transição controlado pelos trabalhadores, porque eles não vão querer soltar o poder. Então, como é que você elimina toda forma de exploração imposta pelo poder? Simples, elimina o poder. Então, o anarquismo, ele prega a eliminação total de toda e qualquer forma de poder. Ou seja, a implantação direta de uma estrutura em que não tem propriedade privada, não tem classe, não tem Estado. Comunismo. Deu para entender, gente? Deu para entender? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui, né, para a gente respirar aqui. Hoje a gente falou, né, como eu disse para vocês, essa aula aqui, esse tema, ele vai se dividir em dois. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver essa base teórica e vamos pincelar a Revolução Russa. E aí, na próxima aula, a gente vai olhar mais especificamente para os processos revolucionários do século XX, que é a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, mas sempre relembrando que a gente precisa dessa base teórica, tá bom? Eu estou vendo aqui que o pessoal tá bem ligado, né? Viviane, Ana Sofia, Kendall, eu estou gostando aqui dos likes, dos coraçõezinhos, então acho que não tem pergunta, né? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, você volta aí. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo de casa, em outro horário, volta, tenta pegar direitinho as informações que a gente está pegando, está passando, tá bom? E antes de ir para as questões, que está aqui a primeira questão, eu já vou colocando aqui a primeira questão na tela. Eu quero lembrar para os senhores e para as senhoras que no próximo sábado, 25 de abril, a gente vai ter o segundo aulão ao vivo, né? Aulão presencial para quem está em Fortaleza, aqui no campus Fortaleza do IFCE, e aulão ao vivo para você que está acompanhando a gente de Fortaleza, não pode vir presencialmente, de todo o Brasil, em todo lugar do mundo. Vocês podem acompanhar esse aulão de Ciências Humanas, Linguagens e Redação, tá bom? E agora vamos para a primeira questão, onde a gente vai colocar em prática toda essa parte teórica que hoje a gente trabalhou. Antes de mais nada, mentes brilhantes, você tem uma pergunta, Pergunta aqui se eu estou bem. Estou bem. E você? Se tiver pergunta, gente, faz logo a pergunta enquanto eu leio aqui a questão, né? Depois a gente fizer a questão, a gente volta aqui para alguma dúvida de vocês, tá bom? Antes até Não, vamos aqui para a primeira questão, e depois eu vou aqui juntar a pergunta com a observação. Primeira questão diz assim: todos estavam realmente unidos através de um sentido comum do trabalho manual e da exploração, e de forma crescente pelo destino de serem operários. Eles estavam unidos pela crescente segregação, exclusão da sociedade burguesa,
cuja riqueza crescia dramaticamente, enquanto a situação dos trabalhadores permanecia precária. Uma burguesia que se tornava mais e mais inflexível na admissão dos que vinham de baixo, né? E aí, na Era do Capital, Eric Hobsbawm, ele meio que está dizendo, enfatizando algo que o Marx apontou como uma crítica. A burguesia ficava cada vez mais rica, o proletariado cada vez mais excluído. E um detalhe, olha só, a burguesia ela era inflexível na admissão dos direitos, né, dos que vinham de baixo. Por quê? Porque essa burguesia baseada nesses princípios liberais, ela é contra que o Estado intervenha. Ela é contra, por exemplo, a legislação trabalhista. Ela é contra, por exemplo, um salário mínimo. David Ricardo, e aí você vai procurar o nome desse teórico liberal, David Ricardo, do século XIX, ele vai dizer o seguinte, olha, não é para ter salário mínimo, não pode ter intervenção do Estado na economia. É livre iniciativa, é livre relação entre patrão e empregado. Sabe por quê? Porque o trabalho é uma mercadoria. E como toda e qualquer mercadoria, ele deve ter o seu valor oscilando através da oferta e da procura. Então, olha o princípio liberal, a lei da oferta e da procura. O salário é baixo por quê? Ora, porque a oferta de trabalho é alta. Né? Se tem muita gente desempregada, naturalmente, o salário vai cair. Né? Um dia, quando tiver oferta alta de trabalho, né, vai aumentar o salário. Enfim, então no livro Era do Capital, Eric Hobsbawm trabalha um período bem específico da história, segunda metade do século XIX. É o pós-revoluções de 1848, é o pós-primavera dos povos. É o período em que a gente vai ter o quê? Aquele processo de consolidação da industrialização, com as burguesias tomando o poder em diversos países. É aquela consolidação da eliminação dos últimos resquícios de absolutismo, né? Inclusive com o processo de unificação, são os primeiros passos do imperialismo que a gente falou. Então, a partir do enunciado, como é que a gente vai definir esse cenário europeu? Olha, os trabalhadores cada vez mais unidos, e aí eu estou falando de trabalhadores em escala internacional, porque o trabalhador da Espanha, ele é explorado como um trabalhador de Portugal, ele é explorado pelo trabalhador como trabalhador da Inglaterra. Então, essa ideia de uma solidariedade internacional dos trabalhadores, né? Então, esse enunciado, ele chama a atenção para esse momento, reflete as tensões pré-guerra que levaram ao estudo da Primeira Guerra Mundial? Não. A gente vai ver que vai ser o primeiro passo ainda da consolidação da industrialização, tá? O imperialismo ele ainda não ganhava tanta força nesse momento. A forte ascensão da burguesia está correto, mas as políticas de inclusão social estão totalmente erradas, está totalmente distante do que diz o texto. Letra B é o período em que o imperialismo e o neocolonialismo se espalham pelos continentes africano e asiático, movidos pela multiplicação das indústrias, consideração de renda e exploração do proletariado. Eu posso marcar, perceba, é o período em que começa a se consolidar as industrializações nos diversos países e eles aumentando a produção, eles começam a disputar mercados, né? Começam a levar a dominação para a Ásia e para a África em busca de mercado, matéria-prima, de área dominante, área de investimento de capitais, e daqui a pouco isso aí vai gerar tensão, rivalidade que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. E lembrando, a burguesia ficando mais rica, o trabalhador sendo mais explorado, então grande concentração de riqueza, grande exploração do proletariado, esse é o contexto que o Hobsbawm ele está trazendo nesse texto. O letra C fala o momento em que os conflitos se intensificaram pela Europa e demais áreas devido à ascensão de novas potências, como Rússia, Áustria e Itália, não, né? A Rússia, inclusive, é um país agrário ainda. Letra D, durante esses anos a indústria se modernizou, sim, através de práticas como Fordismo e Taylorismo, não, até porque cronologicamente vai ser começo do século XX, principalmente o Fordismo, além de que os movimentos operários, greves e paralisações passaram a ser respeitados. Olha aí como está errado. Constantemente respeitados como um direito. Não, é só você olhar para a última linha do texto. Uma burguesia que se tornava cada vez mais e mais inflexível na admissão, né, dos que vinham de baixo. E a letra E, momento de desenvolvimento capitalista que permitiu o apoio das camadas dominantes a ideologias voltadas a transformações que beneficiassem as classes trabalhadoras. Isso contradiz com o que está dito no texto que eu acabei de falar em relação à questão ao item D, né? E aí,
a pergunta aqui, né? O pessoal no chat está dizendo, é muita leitura para abrir a mente. É verdade, gente, a gente tem que ler. Eu costumo dizer para meus alunos assim, faça assim, não acredite em nada do que eu estou falando. Você pega todos esses assuntos que eu falei aqui, valeu um pouquinho, né? Que vai ser melhor para vocês. Mas, gente, é isso. Qualquer dúvida a gente está à disposição. E é isso, é ler. A gente precisa ler, a gente precisa entender a realidade, né? Até para a gente não ser manipulado, né? É como eu digo para os meus estudantes, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, em terra de quem não lê, quem lê, né, vai reinar. Então você tem que ler, né? Tem que aprender, tem que fazer uma leitura, inclusive uma leitura crítica e compreensiva da realidade, tá bom? E aí a gente chega agora na Revolução Russa, né? Lembrando que um primeiro ponto que tem que ser lembrado, né? A Rússia era um país agrário, exportador, né? E aí, o que aconteceu? A Rússia, ela passou por uma situação interessante. A Rússia foi um país que se industrializou tardiamente. As primeiras fábricas só vão chegar na Rússia no começo do século XX, tá? E essas primeiras fábricas que vão chegar na Rússia, elas são fábricas de capital estrangeiro, ou seja, empresas estrangeiras, das empresas alemãs em especial, chegavam e montavam fábricas na Rússia, por quê? Porque lá tinha matéria-prima abundante, tinha combustível e tinha mão de obra barata. Então, percebe que essa industrialização ela chega na Rússia de maneira tardia, ok? E ela vem com capital estrangeiro, ou seja, não existe uma burguesia nacional russa que tomou o poder. Diferente de tudo que eu falei anteriormente em relação aos outros países europeus, que as burguesias tomaram o poder e acabaram com o absolutismo, na Rússia a gente tinha uma dinastia absolutista, czarista, que continuava no poder, a dinastia Romanov, que não foi derrubada, mas que vai conviver com uma industrialização que chega com capital estrangeiro. Então, a burguesia nacional russa ela era fraca, ela era quase inexistente. Em contrapartida, vão ter a massa trabalhadora, porque se eu tenho indústria, eu tenho trabalhador, eu tenho proletariado, eu tenho exploração. E junto com essa massa trabalhadora chegam as ideias socialistas, né? Essas ideias socialistas elas chegam fortemente no proletariado russo. E aí se forma um Partido Operário Social-Democrata Russo, e dentro desse partido vai ter uma subdivisão, mencheviques e bolcheviques. E essa subdivisão, gente, ela é interessante, sabe por quê, Rosinaldo? Porque aqui tem muito a ver com a leitura da proposta marxista. Segundo Karl Marx, na visão marxista, o que vai derrubar o capitalismo são as contradições, porque aí você lembra dos slides anteriores. E aí sempre lembrando, qualquer coisa volta. Essa aula é realmente uma aula densa, né? E o Beck você pode voltar. Você pode assistir, você retorna aí, né? Volta um pouquinho, e você vai poder ver isso. O que o Marx diz? O Marx diz que quanto maior for o desenvolvimento capitalista, maior vão ser as contradições do capitalismo. Quanto mais desenvolvido o capitalismo é, mais vai ter exploração do trabalhador, mais vai ter mais valia. Então, na visão marxista, quanto maior o desenvolvimento capitalista, maior a quantidade de proletariado. E mais revoltado esse proletariado vai estar. Mais maduro esse proletariado vai estar para a revolução. E quanto maior o desenvolvimento capitalista, quanto mais a gente tem operários insatisfeitos, é mais fácil ter a revolução socialista. Então, na visão marxista, a revolução socialista ela vai acontecer onde o capitalismo é mais desenvolvido. Quanto mais desenvolvimento capitalista, mais contradição, mais conscientização e mais força do proletariado, inclusive numérica. Então, a visão marxista é muito clara. O próprio Marx acreditava que a revolução ia acontecer na Inglaterra ou até na Prússia, na Alemanha. Por quê? Porque eu repito e insisto, na visão marxista, a principal causa da conscientização do trabalhador e da luta de classe é o próprio desenvolvimento capitalista. E aí os mencheviques, eles pensavam o seguinte, ora, mas a Rússia é um país agrário, é um país que ainda nem se industrializou direito, são fábricas estrangeiras, a quantidade de massa operária na Rússia é muito pequena, então os mencheviques acreditavam assim, que a Rússia não estava pronta para a revolução. Então, o que os mencheviques? Menchevique deriva de menche, que é minoria, se eu traduzo em português, é minoritário. O que a menor parte do Partido Operário Social-Democrata Russo pensava? Que primeiro tem que consolidar o capitalismo na Rússia, para só depois do capitalismo consolidado a gente ter aquela realidade de contradições que o Marx descreveu,
conscientização do proletariado, e aí sim, quando o proletariado for grande, quando tiver desenvolvimento capitalista, aí o proletariado vai fazer a Revolução Russa. Porque eu repito, na visão marxista, o que vai derrubar o capitalismo são as suas contradições. Então, o que os mencheviques pensavam? Que tem que desenvolver o capitalismo para poder tornar a realidade propícia à revolução. Bolcheviques, bolche, quer dizer mais, ou majoritária. Então, se eu traduzir, bolcheviques é a ala majoritária do Partido Social Democrata Russo. O que os bolcheviques pensavam? Não, meu irmão, vou fazer a revolução agora. Vou fazer a revolução já. Vamos esperar amadurecer o capitalismo, não, porque senão a burguesia vai se fortalecer. Vou fazer a revolução agora. E aí acontece uma contradição, porque o que é que pensam os mencheviques? Olha o que é que pensam os mencheviques. Primeiro tem que consolidar o capitalismo. Aí a burguesia russa, que é fraquinha, que está começando a nascer, ela olha assim e diz assim, meu irmão, peraí, mas os mencheviques, se eles querem fortalecer o capitalismo, eles me fortalecem, eu que sou burguesia. A burguesia pensa, rapaz, nessa situação aqui é melhor apoiar aqui os mencheviques. Por quê? Porque eles defendem a valorização, o fortalecimento do capitalismo. Eu, burguesia, vou me fortalecer e aí depois eu dou um pé na bunda deles. Então, os mencheviques, a burguesia, ela se aproxima dos mencheviques. E os mencheviques, eles também pensam assim, mesmo esses burgueses, eles estão vindo para cá, eles vão me ajudar a desenvolver o capitalismo. Ora, o que eu quero é desenvolver o capitalismo. Então, quanto mais rápido eu desenvolver o capitalismo, mais fácil vai ser eu fazer a revolução. Então, deixa esses bestas desses burgueses vir para cá. O menchevique se junta com o burguês, um querendo se aproveitar do outro, né? E aí os bolcheviques ficam loucos. Olha aí, os mencheviques se unindo à burguesia. E aí vem, né, a Primeira Guerra Mundial, que é a pá de cal no czarismo, no regime absolutista russo. As constantes derrotas na Primeira Guerra Mundial, a insatisfação da população com a guerra vai fazer, né, vai precipitar esse processo revolucionário. E é importante você saber que a Revolução Russa ela teve dois momentos. A Revolução de Fevereiro, ou Março no calendário russo, e a Revolução de Outubro, né, Novembro no calendário russo. Então, a primeira revolução, que é a de fevereiro, e aí pode ser que alguma você pegue em março, mas é porque é a diferença de calendário russo com calendário ocidental. Fevereiro é a mesma coisa que março, outubro é a mesma coisa que novembro. Repito, é só uma divergência de dias no calendário russo para o calendário ocidental. Então, essa primeira revolução de fevereiro/março, que é a mesma, os mencheviques tomam o poder. Tá certo? O que acontece? A grande característica dessa revolução de fevereiro é a derrubada do czar Alexandre I, é o fim do czarismo, é o fim do absolutismo na Rússia, com a ascensão menchevique. Ou seja, mencheviques, com o apoio da burguesia, vão instalar uma monarquia, instalar um sistema parlamentar, derrubar a monarquia. A gente vai ter o ministro Alexander Kerensky conduzindo a Duma, que é o parlamento russo. Então, é instaurado um modelo liberal e burguês. E se é liberal e burguês, ele quer incentivar a industrialização e ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E se é um modelo liberal e burguês, uma das características vai ser a concessão de anistia a prisioneiros políticos ou exilados políticos que tinham sido perseguidos pelo regime czarista. E aí quem é que se beneficia dessa anistia? O líder bolchevique, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, que tinha sido exilado da Alemanha. Então, em abril ele volta. E aí, quando ele volta, ele é recebido na estação de São Petersburgo e faz um discurso que ficou conhecido como As Teses de Abril, onde ele resume o sentimento dos bolcheviques. Paz, pão e terra. Paz, como o próprio nome está dizendo, é a saída da Rússia da guerra. Pão, comida para a população, e terra, a terra para aquela massa camponesa. E vai ser essa base que vai unir as massas camponesas na Revolução de Outubro. Você pode encontrar aí também em novembro, que é no calendário russo, tá? De 1917, quando os bolcheviques tomam o poder, e aí começa a implantação do socialismo na Rússia. Eu passei aqui. Então, a Revolução de Fevereiro, ela é liberal burguesa, ela representa o fim do czarismo, do absolutismo, mas somente com a Revolução de Outubro é que tem início a implantação do socialismo na Rússia, porque aí sim, essa Revolução de Outubro, né? Revolução de Outubro /Novembro é a Revolução Bolchevique, tá bom? A segunda questão diz assim: o que sabemos é que a longa e obstinada recusa não apenas do czar, depois de Nicolau II, mas de quase todo o estabelecimento russo a abandonar a autocracia para salvar a monarquia, garantiu que a queda da autocracia disfuncional
precipitasse também a desintegração das instituições estatais. Liberdade e ruptura do Estado se tornaram sinônimos, né? Lembrando que com a Revolução Bolchevique, a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial, ela sai da Primeira Guerra Mundial, Acordo de Brest-Litovsk, né? E tem início um processo de estatização, né? Lembra daquele modelo marxista que ele queria seguir. Mas olha só, a dissolução do Império Russo em 1917, com a ascensão dos liberais ao poder em fevereiro e dos bolcheviques em outubro, em um acelerado processo de mudanças políticas e sociais, está associada ao desgaste do regime desde o início do século XX. Entretanto, a queda da monarquia russa e a constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai ser um pouquinho depois, tem como fator fundamental os problemas causados pela, ao de imediato, ampliação da dívida externa do Império Russo com a Inglaterra. Não. A derrota do Império Russo na guerra contra o Japão. Até tem, sabe, assim, a guerra russo-japonesa, ela não foi em 1912, ela foi em 1904, 1905, ela contribuiu até para enfraquecer o czarismo, mas ela não foi aquela causa imediata do processo de ruptura de 1917. E outra coisa, a crise econômica, ela já era uma marca resultante da própria estrutura agrária feudal russa. Letra C, venda do Alasca para o Canadá, tem nada a ver com o processo revolucionário. A letra D, né, aquela causa mais imediata, aquela gota d'água, né, que a gente citou aqui, né, foi a participação e as constantes derrotas russas na Primeira Guerra Mundial vão ser um elemento fundamental para o declínio e constante queda do czarismo, tá bom? Na terceira questão, a gente começa com um texto do Daniel Arão Reis que diz o seguinte. E até eu chamar a atenção, olha só, ele fala de as revoluções russas, porque aí você lembra, a gente tem a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, que são diferentes. A Revolução de Fevereiro é menchevique, eliminação ou derrubada do czarismo, implantação de modelo liberal burguês com o primeiro-ministro Alexander Kerensky e uma Duma, que é um parlamento. Revolução de Outubro, bolcheviques no poder, é socialismo, é saída da Rússia da guerra, é Lenin liderando o processo, é o início do processo de implantação do Estado socialista. Então, nos últimos dias de fevereiro, 5 dias consecutivos de movimentos sociais em Petrogrado bastaram para derrubar a autocracia antiga de 3 séculos. Uma revolução anônima, sem líderes ou partidos dirigentes, caracterizada por uma imensa aspiração à paz, a harmonia e a concórdia, das quais só estarão excluídos o czar ou czar e a sua família. Uma das principais aspirações dos movimentos sociais de apoio à Revolução Russa não era expansão territorial no Itembe, não era substituição dos soviéticos, que eram os conselhos de operados pela Duma. Isso vai acontecer com a ascensão dos bolcheviques, que os soviéticos vão passar a controlar as decisões. A manutenção da estrutura agrária, ela havia sim uma crítica, mas não era algo tão saliente, tão latente naquele momento da Revolução. Monarquia parlamentar, apesar de ser demanda, não era algo tão saliente, tão latente naquele momento como a morte, a miséria, a fome, a destruição provocados pela manutenção do país na guerra. Então, esse era o grande motivo, né, do grande apoio social, principalmente à Revolução Bolchevique. Porque os mencheviques, ao manter a Rússia na guerra, eles vão perder base social. E aí a base social ela migra toda para o Lenin, para os bolcheviques, que propunham paz, pão, terra, né? Então isso vai incentivar o grande apoio popular para a Revolução de Outubro de 1917, tá bom? Na quarta questão, a gente tem aí uma imagem, né? O bolchevique, que foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev, e ele faz referência à Revolução de 1917. Se é o bolchevique, e faz referência à Revolução de 17, então claramente tem a ver com a Revolução de Outubro. E ele tem seu centro a figura de um proletariado segurando uma bandeira vermelha. Então, assim, você percebe que apesar de não identificar na questão se é fevereiro, que é a Revolução Menchevique, ou outubro, mas ele coloca bolchevique, ele coloca proletariado segurando a bandeira vermelha. Então, claramente,
ele está se referindo à Revolução Bolchevique. Então, a partir da leitura do quadro, que é um bolchevique, que é um proletário segurando uma bandeira, né? Você tem claramente a identificação com a Revolução de Outubro. Então, ó, a partir da leitura do quadro, aqui reproduzido em preto e branco, e do seu contexto histórico, qual é a alternativa correta? Eu vou direto aqui na resposta. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e a ascensão do partido bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário como afirmação da sua ideologia, o proletariado avançando sobre o controle político do Estado, tá certo? No item a movimentação de 17 retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, até sim resolveu os problemas econômicos do país? Não, né? E dizer que o quadro retrata pouca adesão popular ao movimento é o contrário, houve grande adesão. Letra B, a Rússia recém-industrializada foi para o movimento bolchevique na ascensão de regime democrático ao poder? Não, é um regime autoritário, até porque a teoria marxista ela prevê uma ditadura do proletariado, né? A letra C, a nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia dos operários durante o processo? Não mesmo. E letra E, a gente vai já falar sobre o construtivismo russo, né? Mas lembrando que esse construtivismo russo é uma estética que ela vai ser usada para comunicação com as massas pelos bolcheviques. Então, o construtivismo russo está ligado aos bolcheviques. Então, foi uma estética utilizada a partir, tem um errozinho aí, a partir, né, da Revolução Menchevique, não é a partir da Revolução Bolchevique, tá bom? Na quinta questão, diz assim: decreto sobre a terra do segundo Congresso dos Sovietes, dos Deputados, Trabalhadores e Soldados, de 1917. A propriedade nominal da terra é imediatamente abolida sem nenhuma indenização. Olha aí, acaba a propriedade privada. Os bens dominais, tais quais todas as terras de feudos, monastérios e igrejas, com todos os seus bens vivos e inorgânicos, com todos os seus prédios e fazendas, todos os seus acessórios, ficam colocados à disposição dos comitês agrários distritais dos sovietes, que são os conselhos de trabalhadores. Então, quer dizer, elimina a propriedade privada, confiscam-se as terras da igreja, confiscam-se as propriedades feudais e entrega para quem? Para os comissários do povo, para os trabalhadores, para os grupos camponeses. Então, o trecho acima é parte de um decreto assinado por Lenin. Quando começa a implantação do regime social, não queria ver no que viria a ser a União Soviética. Ele expressa valores do modelo de sociedade que estava sendo construído naquele país. Ó, propriedade dominial da terra é abolida, eliminou a propriedade do domínio, eliminou a propriedade privada, passou a propriedade para os camponeses, confisca bens da igreja, passa para camponês, passa para conselhos, né, que são os sovietes. Então, esses trechos expressam valores do modelo de sociedade que eles, os bolcheviques, queriam implantar. A gente viu teoricamente. Qual era a proposta de Marx? Eliminar a propriedade o quê? Privada. E, ora, se esse modelo está presente no texto, o conteúdo do decreto, naquele contexto revolucionário, tinha como objetivo de quê? Tinha como objetivo restringir a exploração estrangeira, combater a concentração fundiária, implantar a planificação econômica, estimular a agroindústria exportadora, eliminar a indústria de capital estrangeiro. Já se ligou. Eliminar aquela concentração de terras nas mãos de uma minoria. A ideia, garantir a distribuição de terras, e não é distribuir terra nominalmente aos camponeses, é para os grupos, os conselhos, né, para os comitês agrários. Né? É a ideia de eliminação da propriedade privada a partir da eliminação dessa concentração fundiária. A sexta questão, ela traz um pouquinho dessa estética do chamado construtivismo russo. Né? Que é uma estética que vai ser usada para poder comunicar com as massas. Lembra que a maioria da população russa era composta por camponeses, miseráveis e analfabetos que não sabiam ler ou escrever. Então, era necessário uma arte, uma estética que dialogasse com essas pessoas que não sabiam ler ou escrever. Qual é a melhor maneira? Cartaz. E cartaz com mensagem simples, né? E se você olha esse cartaz, você vê uma pessoa trabalhando com a serra, é um trabalhador, é um proletariado com a arma de lado. E diz o seguinte: vamos trabalhar com o rifle perto. São os dizeres do cartaz abaixo, né? Abaixo porque na questão estava abaixo aqui
né? São os dizeres do cartaz, afixado em lugares públicos nas grandes cidades russas em 1920. A partir do exemplo da propaganda do governo revolucionário, é correto afirmar que a finalidade do cartaz era. Só para você se tocar, quando os bolcheviques tomam o poder e iniciam esse processo de eliminação da concentração fundiária, que a gente citou na questão anterior, e retiram o país da guerra, vai haver uma guerra civil. Uma guerra civil em que os mencheviques, apoiados pela burguesia, chamados brancos, vão lutar contra os trabalhadores, os chamados vermelhos, o Exército Vermelho, que queria consolidar os valores revolucionários. Então a mensagem é muito clara no seguinte: trabalhadores, está havendo uma guerra civil. O Exército Vermelho precisa do seu apoio, então vamos trabalhar com o rifle perto. Esse cartaz está chamando a atenção para os trabalhadores se manterem mobilizados para a guerra civil, para defender aquela revolução, que era a revolução dos bolcheviques, da guerra civil movida pelos brancos, pelos mencheviques, apoiado por potências estrangeiras, como a Inglaterra e a França, que não queriam que a Rússia saísse da guerra e que não queriam que o exemplo socialista se espalhasse ou tivesse êxito no país, né? Então, a ideia é exatamente essa, que os trabalhadores eles pudessem continuar trabalhando, continuar produzindo, porque na terra que estava sendo distribuída para eles, mas que eles se mantivessem mobilizados para continuar na luta, não só contra o inimigo interno, que eu repito, burguesia, setores conservadores, a nobreza, com apoio dos países capitalistas europeus, tá bom? A sétima questão também tem a ver com essa comunicação, né? Observe a imagem a seguir, é um cartaz, né, que diz o seguinte: o que diz o cartaz? O que diz essa mensagem aí em russo? Mulher, aprenda a ler e escrever. Elisaveta Kruglikova, de 1923, esse cartaz. Tradução dos textos. Parte superior, mulher, aprenda a ler e escrever. E a parte inferior, a mulher que está em pé, é a mais velha, né? Aprenda a ler e escrever. E a inferior, que é mais nova, né? Por mais que esteja de perfil, a gente consegue perceber que é uma jovem, diz assim: mamãe, se você fosse alfabetizada, você poderia me ajudar. Então, o cartaz ao lado está comparando dois tipos de mulheres. A mais velha, que não sabe ler e escrever, e a mais nova. Inclusive, lamentando que a mais velha não sabe ler e escrever. Então, o cartaz, ele compara dois tipos de mulheres e constrói uma representação social da figura feminina na União Soviética, que indica o quê? Está exaltando os valores tradicionais czaristas? Está impondo que essas mulheres têm que se preparar para a guerra? Está contestando os valores revolucionários? Está se opondo? Perdão, está gerando uma contradição de uma sociedade pós-industrial? Ou, resposta correta, e aí fica muito claro, você que está ligado, você que está ligada, você está percebendo o quê? Que está muito clara essa oposição entre o tradicional representado pela mãe, que era a estrutura tradicional russa, acabei de dizer, população majoritariamente camponesa e analfabeta. A revolução ela também vai incentivar que o trabalhador ele não só participe, mas que ele seja alfabetizado. Então, uma nova geração que vai construir um país alfabetizado, moderno e, obviamente, mais avançado. Tá certo? Com essa questão, a gente encerra a live de hoje. Com essa questão, a gente deseja para vocês um ótimo resto de semana, reforçando mais uma vez o convite para que vocês possam participar do nosso aulão do sábado, 25 de abril. E até a próxima, até o nosso próximo encontro aqui no Super Enem. Gente, obrigado, forte abraço e até as próximas. Tchau.